Então, olha, nós estamos conversando de HE e de conimorse. HE e conimorse. Nós acabamos de falar que no implante conimorse nós quase não temos espaços vazios ali. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o implante HE. Olha, esse é o hexágono externo do HE e aqui, ó, tá a única parte que o seu componente está encostado no nosso implante, ó. Aqui tá todo o nosso implante e aqui tá o nosso componente protético preso por um parafuso. A única parte que o seu implante toca é nessa superfície. Evelyn, não toca nesse hexágono? Infelizmente, não. Esse hexágono, se o abutment encostasse nele, impediria o assentamento na plataforma plana, tá? Então, o seu componente HE só tem 0,7 de contato. Para piorar a situação, esse 0,7 está praticamente nessa beiradinha onde o seu osso está também. E ele é totalmente dependente de um parafuso de centro. Então, olha, o nosso implante HE só tem 0,7 de contato, ele tem muito espaço vazio aqui dentro e obrigatoriamente é retido por um parafuso, né? Mecanicamente é isso. Evelyn, você está falando bem ou mal do HE? Até agora eu não percebi. Eu não estou falando nem bem e nem mal. Eu estou apresentando para vocês uma peça. É isso que eu estou apresentando. Não estou nem pensando em implante, você quer saber. Eu só estou conhecendo uma peça, tá? Então, olha, essas imagens aqui é para mostrar um monte de coisas legais. Olha, eu tenho aqui, ó, o implante. Ó, aqui, ó, o meu encontro do componente e um monte de espaços vazios, tá? Aqui está o meu pilar, aqui está o meu implante. Olha aqui, agora eu já estou mostrando um conimorse, ó. Aqui está o meu implante conimorse e aqui está a justa posição do cone dentro dele. Isso são fotos que rodam na internet exatamente para poder tentar esclarecer para a gente o que é esse implante por dentro, porque a gente não tem aquela, não, hoje eu vou abrir um implante meu para ver. Então aqui a gente tem muitas pessoas que já estão fazendo isso para a gente, né? Olha, esse aqui é um implante conimorse com um ângulo de 11,5 graus. Esse aqui, ó, é um de angulagem ideal, que é 2,5 de cada lado. Ou seja, Evelyn, todos os implantes conimorse são iguais por dentro? A resposta é não. Alguns têm 2,5 graus, eles são quase cilíndricos um dentro do outro, e tem outros que vão abrindo para 11,5, outros que vão abrindo para 16 graus, e o da Nobel, por exemplo, ele tem 22 graus o ângulo de abertura. Então, dentro dos implantes conimorse, de fato, eles não são iguais, mas todos têm o objetivo de reduzir o gap, de reduzir o espaço vazio entre o implante e o componente, né? Já no HE, nós temos muito espaço vazio, como essas imagens mostram pra gente. Agora vem a melhor coisa do mundo, que é, a partir do momento que eu tenho um implante e eu trago um componente protético para o centro, e esse componente protético é de titânio, o tecido epitelial longo, epitélio juncional longo, ele já não está mais apontado para o osso. Porque quando o tecido se apontava para o osso, se o osso subia, a gengiva descia, ou subia, no caso do superior, né? O tecido gengival acompanhava. Hoje, o que a gente sabe, pelos experimentos do professor Carlos Araújo, que esse tecido, uma vez que eu coloquei o meu implante e coloquei o meu componente protético de tecido, esse tecido tem feito, vamos falar um nome assim, uma inserção conjuntiva com a delícia do nosso componente de titânio liso, que adora o tecido gengival. Então, quando nós colocamos o nosso implante e um abutment, ou um intermediário, ou um mini pilar, ou um união universal de titânio, o nosso tecido se prende nesse componente de titânio. E olha que legal, mesmo que o osso afunde, como esse tecido não está mais linkado ao osso, e sim com essa inserção conjuntiva no nosso componente de titânio, o tecido tem se mantido ao longo do tempo.
Então, gente, olha bem, vamos fazer uma análise aqui. Eu tenho um implante que é cheio de buraco por dentro, que provoca uma movimentação do componente, e essa movimentação do componente, obviamente, vai ter um infiltrado bacteriano. O fato dele só ter 0,7 de contato exige muito de um parafuso, que às vezes quebra. Primeiro, o seu implante tem muito espaço vazio dentro dele. Segundo, ele tem 0,7 de contato. Será que foi uma úcula? Então, nós vamos falar já já sobre a úcula. O que é uma úcula fundida, tá? E ainda por cento, ele é extremamente codependente de um parafuso para encostar só 0,7. Ou seja, estamos falando de um parafuso. Esse parafuso, numa boca, que por eventualidade pode desenvolver uma parafusão de quase 100 newtons de quilo de força, né? Imagina o que pode acontecer com esse parafuso tão frágil. Pode acontecer desse parafuso quebrar, né?